Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Em um planeta globalizado, pessoas, governos, empresas e outras organizações estão cada vez mais conectadas. Nesse cenário, o profissional das relações internacionais é cada vez mais requisitado. Mas afinal, o que faz um internacionalista? Diferente do que você possa imaginar, a carreira está longe de se restringir à diplomacia e ao trabalho em embaixadas. Para contar pra gente tudo sobre o curso de RI e as inúmeras possibilidades para quem se forma na área, meu papo hoje é com Alexandre Uehara, coordenador da graduação em Relações Internacionais da SPM. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Alexandre. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês. Vamos conversar sobre essa área que traz muitos mitos, né? Vai ser bem legal você explicar pra gente, inclusive, sobre esses mitos, né? Um deles a gente pode pensar sobre a atividade, né, que o profissional de RI exerce. É só trabalhar em embaixada ou como diplomata? Conta pra gente sobre esses mitos, Alexandre. Bom, quando a gente vai falar com os pais, não só com os estudantes, a primeira coisa que se pergunta é, o profissional de RI vai trabalhar como diplomata, vai ser embaixador, cônsul, até porque existe um glamour nessa coisa, né? Falar, RI, Relações Internacionais, tem a ver com embaixador, vai participar de festas, se bem que todo diplomata diz que não é só festa, né? Tem muita coisa a mais do que isso, tem muitos problemas para resolver. Mas o profissional de Relações Internacionais que se forma neste curso não é só para a diplomacia. Diplomacia é uma das áreas, né? Então, eventualmente, se o estudante, depois de formado, quiser trabalhar em diplomacia, ele pode ingressar, no caso do Brasil, tem a carreira diplomata mesmo, ele vai ter que fazer o curso no Itamaraty, lá em Brasília, e se formar em diplomacia. Essa é uma possibilidade. Mas hoje, o Brasil, em particular, é um país que está se internacionalizando bastante. As empresas estão se internacionalizando, as próprias ONGs, né, também tem muita cooperação internacional. Então, o profissional de relações internacionais, eu diria que é uma das profissões mais interessantes para qualquer pessoa, porque ela pode trabalhar nas diversas áreas de interesse. Hoje nós temos profissionais de relações internacionais que trabalham no tema do meio ambiente, que é um tema super importante para o mundo, aquecimento global, mercado de carbono. Então, quem gosta de meio ambiente, o profissional de relações internacionais é quem vai trabalhar com isso. Direitos humanos é uma outra área que prega muito profissionais de relações internacionais. Quem gosta mais da área de comércio, investimentos, economia, também é uma área, né? Não dá para falar de comércio nacional, né? Porque comércio nacional por si só já é uma relação internacional, é de um país importando, do outro país exportando. Então, a gente percebe que a carreira do profissional de relações internacionais ela é bastante ampla e envolve esses três setores. O setor público, que pode ser o da diplomacia, e aí só fazer mais um parênteses, né? A diplomacia, quando a gente fala de diplomacia, a gente está falando de profissionais que trabalham pelo governo federal, mas também pode ser na paradiplomacia, que é na prefeitura, no governo estadual, que também tem hoje secretarias de relações internacionais, porque principalmente as grandes capitais, elas buscam cooperar, buscam recursos, financiamentos, então isso faz com que também nos estados e municípios hoje haja pessoas que trabalhem com relações internacionais. Então, isso é o setor público. O setor privado, como mencionei, né? Então, empresas, comércio, investimentos, parcerias, existem várias áreas. E também não podemos deixar de levar em consideração o terceiro setor, né? Ou seja, as organizações. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente pode estar falando de governo trabalhando com o tema do meio ambiente, mas também ONGs que trabalham com o tema do meio ambiente, né? E é muito importante, o terceiro setor é um setor bastante importante para as sociedades no mundo hoje, e é uma área que o internacionalista, profissional de relações internacionais, pode trabalhar. Ótimo, Alexandre. Então, assim, esse ponto que você colocou é super interessante, porque dentro de quase tudo tem relações internacionais. Então, acho que esse ponto de ser uma atuação muito ampla, né? Acho que cada pessoa com a sua personalidade, com o seu viés, consegue encaixar relações internacionais nisso hoje em dia, né, Alexandre? Pensando nisso, assim, o que se aprende no curso de relações internacionais, exatamente, para a gente entender um pouquinho mais? Bom, eu sou super empolgado pela área de relações internacionais, né? Então, fica evidente quando eu digo que relações internacionais é um curso muito interessante, é porque, de fato, como você mencionou, hoje o estudante que quiser ingressar nessa área, ele pode, independentemente do interesse pessoal dele, trabalhar em diversas áreas.
E o curso de Relações Internacionais, ele permite, na sua formação, na formação do estudante, ao longo dos 4 anos, ter uma ampla formação. O que a gente costuma dizer é que o curso de Relações Internacionais ele é multidisciplinar, porque ele vai ter disciplinas que a gente considera básicas do curso, porque o curso de Relações Internacionais começou na área da ciência política, uma ramificação da ciência política. Então, temas da área das ciências sociais estão muito presentes. Então, ciência política, sociologia, antropologia, direito, economia são conhecimentos que são muito importantes, né? Não dá para a gente pensar a relação do Brasil com qualquer país do mundo se não levarmos em conta as legislações internacionais, seja legislação pública, seja legislação privada, né? Então, a gente percebe que existe assim, essas disciplinas são básicas, mas cada curso tem aí uma formação específica, né? Então, alguns cursos também agregam marketing, agrega negócios internacionais, agrega, por exemplo, a criação de cenários, que é uma área que eu gosto bastante, né? Quando a gente pensa em relações internacionais, eu costumo dizer para os alunos que, assim, geralmente, quem trabalha na área de relações internacionais, ele vai ter que falar um pouco do passado e tem que conhecer o passado, então história é uma outra área importante, mas, normalmente, as perguntas vêm para o profissional de relações internacionais, o que vai acontecer daqui para frente, na área econômica, na área política, na área de diplomacia. Então, esta é uma outra formação interessante. Você vai poder discutir, pensar cenários, o que vai acontecer em termos de futuro, isso é um ponto importante. O que eu queria complementar só é que dentro dessas diversas áreas tem algumas ramificações. Então, depois dessa formação geral de conhecimento, é possível também você pensar que o profissional de relações internacionais vai trabalhar em relações governamentais, então ele vai trabalhar com relações que se tem com os governos, as diversas esferas também, né? Tanto federal quanto municipal ou estadual, no caso do Brasil. E outra área é relações com investidores, que é a relação, aí sim, ele vai trabalhar no setor privado e pensar em como ele pode fazer parcerias, como é que ele pode tratar as questões econômicas para as diferentes áreas do setor privado. Então, são possibilidades, como mencionei, bastante amplas para a gente poder trabalhar a partir do momento que você se forma em relações internacionais. Tem um cenário bem amplo, né, Alexandre? Assim, acho que é bem legal pontuar isso. Assim, tem muitas possibilidades. Pensando nesse cenário amplo mesmo, tem algum tipo de perfil do aluno de relações internacionais? Que tipo de personalidade, perfil você indicaria esse curso? Bom, dentro desse amplo leque de possibilidades, né, na ESPM, em particular, a gente trabalha com o aspecto que nós chamamos aqui de diplomata corporativo, né? Então, eu trabalho um pouco mais focado no setor privado, mas não só no setor privado. Também, quando a gente fala de negociar com as empresas e com os governos, também esse papel do diplomata, daquela pessoa que sabe negociar, é muito importante. Então, quando a gente fala de um perfil de aluno para relações internacionais, é interessante que, primeiro, né, ele seja uma pessoa que gosta de comunicação. Acho que para qualquer profissão hoje é necessário você ser um bom comunicador, falar, né, poder expor as suas ideias. Mas, particularmente para a área de relações internacionais, isso é muito necessário, né? Você expor as suas ideias, ter capacidade de argumentação. Uma outra necessidade, também eu diria que não é só para relações internacionais, para as profissões em geral, mas em particular para relações internacionais, é falar inglês, né? Ou seja, ter interesse em, no mínimo, falar inglês. Mas aqui, por exemplo, nós estamos no Brasil, a América Latina oferece muitas oportunidades para quem fala espanhol. Então, falar inglês, falar espanhol é muito importante neste momento. Bom, aí, por consequência, se está falando de Brasil e América Latina, ter interesse por assuntos internacionais. Não dá para pensar em relações internacionais se não tiver interesse pelo que acontece nos outros países. Então, ter uma mente aberta para poder pensar, refletir, buscar informações, né? Isso é um ponto importante, porque o perfil de um aluno de relações internacionais, de um profissional, é aquele que gosta de conhecimento. É uma pessoa irrequieta, vou dizer assim, né? Ela é realmente curiosa, quer saber o que acontece no Brasil e no mundo, até porque, para fazer uma boa análise, né? E aí sim, outra característica é ter o pensamento analítico, para fazer uma boa análise, ele precisa saber ter informações dos diversos aspectos, né? Econômico, político, social, do nosso país, do outro país, aí dependendo da análise que ele vai fazer. Então, esse gosto pelo conhecimento, pela busca de informações, isso é um aspecto bastante importante. E talvez um outro item que não dá para deixar de mencionar é ele ter uma mente aberta, né? Assim, uma disponibilidade para trabalhar com a diversidade cultural, né? Então, se nós estamos falando de relações internacionais, a pessoa, o profissional e o estudante tem que ter, né, esta abertura para se relacionar com diversas culturas, porque muitas vezes, se estiver fechado ao que se pensa no Brasil ou que se pensa em cada um dos países, né, do estudante, isso dificulta muito, né? Porque a maneira de pensar de um brasileiro é diferente da maneira de pensar de um país europeu, de um país africano, de um país asiático. Então, esta abertura para relações
interculturais, ela é fundamental para que esse estudante, né, que tenha interesse em desenvolver a profissão na área de relações internacionais, ele tenha isso de maneira muito clara para si. Ótimo. Esse é outro ponto bem importante, né? Essa coisa que você falou de ter uma abertura mesmo para todas essas relações que ele vai enfrentar ao longo do caminho, né? E conhecer pessoas e culturas diferentes. Acho um ponto bem importante, porque é uma coisa que a gente tem que desenvolver, né? A gente vivendo numa sociedade muito fechada aqui, a gente tem que se abrir para entender outras realidades, né? Então, acho que esse é um ponto legal para todo mundo ter em mente quando for escolher essa carreira, né? É muito legal, né? Isso é muito empolgante, assim, você conhecer pessoas de outras culturas, saber a realidade delas, né? Trocar informações, comunicar. Na área de relações internacionais, cada dia é um dia novo, literalmente, né? Porque o mundo muda todo dia, o político faz uma declaração, a economia muda, a bolsa sobe, a bolsa cai, tem um episódio de conflito. Então, isso faz com que a área de relações internacionais seja muito empolgante, né? Realmente gosta muito, porque cada dia é um novo dia, literalmente, na nossa vida de internacionalista. Quem gosta dessa empolgação, desse friozinho na barriga, tá no caminho certo, então. E na questão do empreendedorismo, Alexandre, você acha que quem se forma nessa área consegue pensar também por esse caminho de empreender? Sim, consegue bastante, né? E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, talvez a gente olhe muito para o aspecto econômico, mas não é só o aspecto econômico. O aspecto econômico é uma das áreas de empreendedorismo, né? Hoje se fala muito de empreendedorismo social, empreendedorismo ambiental, a economia criativa. Então, a gente não pode ficar preso a uma ideia de empreendedorismo, a gente fala, vou fazer uma empresa. Não, isso é um aspecto, e até pode ser que a partir de um empreendedorismo social, que você pense na melhoria das condições de vida de alguém em algum lugar do mundo, isso se torne um negócio de fato. Mas o profissional de relações internacionais, a partir do momento que ele é analítico, que ele conhece as informações, ele começa a ter reflexões mais abrangentes, ele consegue pensar em novos negócio sentido mais amplo, novas atividades, novos empreendimentos. E que pode se tornar, sim, uma atividade econômica, empresarial, de um business, né, como a gente costuma dizer, mas não é só isso. Então, sim, acho que todo profissional de relações internacionais, ele já é por si só empreendedor, porque ele vai buscar respostas para resolver problemas de maneira geral. Mesmo que seja uma questão social, e aí não estou minimizando isso, mas uma questão social ela é importante, e para resolver esse problema, ele precisa ser empreendedor, ele precisa buscar novas soluções para aquilo. Um problema ambiental, ele precisa ser empreendedor para resolver o problema ambiental. Então, o empreendedorismo faz parte dessa profissão. Já está na raiz dessa profissão mesmo, como você falou, de conseguir entender e prever um certo futuro ali do que vai acontecer, criar estratégias, né? Isso já é empreender, né? Então já está dentro dessa formação. E, Alexandre, agora um ponto também que é bem importante, todo mundo fica super curioso, né, para essa escolha. Os salários médios iniciais dessa carreira, você tem essa noção para dar para gente? Bom, primeiro, antes de falar do salário, vou falar só uma coisa que eu acho que é bem interessante, né? Para quem trabalha na área de relações internacionais, geralmente os estudantes, quando eles vêm para essa área, eles são muito já vocacionados, eles gostam realmente de relações internacionais, né? O número de pessoas que desistem do curso é muito pequeno, porque as pessoas vêm para o curso porque já querem fazer isso, né? Tem já a percepção disso, são pessoas que já buscaram informações, então isso é bem interessante. Você vai brincar com os estudantes que, no meu caso, além de trabalhar numa área que eu gosto, ainda ganho para fazer isso. Então, eu queria que, assim, o pessoal que vai trabalhar na área de relações internacionais, eles vão trabalhar numa área que eles gostam, né? Porque, como eu falei, pode trabalhar em meio ambiente, social, econômico, na área que ele quiser. E os estágios, hoje, inicialmente, estão aí em torno de uns R$2.000, R$2.500 no estágio inicial, né? E aí, daí para frente, dependendo da experiência que ele vai adquirindo, da empresa que ele vai estar, né? Grande empresa, uma pequena empresa, isso pode variar entre R$2.000, R$2.500 a R$5.000, dependendo da empresa, das condições que ele vai enfrentar e do período que ele está também no curso, né? Isso vai variar. Mas é uma faixa que a gente pode encontrar hoje os recém-egressos e estagiários trabalhando. Legal, Alexandre. Acho que, assim, muitos pontos interessantes. Para quem está ouvindo, deu para sentir que quem procura relações internacionais já tem, né, na veia essa vontade mesmo, né, de entender, de ser aberto a outras culturas, outras pessoas, relações mesmo, né? Ficou bem mais claro, acho, para todo mundo que está ouvindo, os pontos todos que você colocou aqui. Tem alguma coisa que você queira falar, mais alguma dica para quem está ouvindo a gente, está interessado nessa área? O que eu vou dizer assim, bom, no meu caso, estou super à disposição. Uma das coisas que eu mais gosto na área, né, sendo professor, é ver a transformação dos jovens estudantes que ingressam na carreira, o final do curso de 4 anos, né, como que eles amadurecem, né, são, como eu falei, já pessoas que estão muito interessadas em informação, em se desenvolver, e nesse período da faculdade é um período bastante interessante, porque eles aprofundam, alargam e consolidam uma forma de pensar que é muito importante para quem vai se formar em relações internacionais. Ótimo, Alexandre. Te agradeço muito pelo papo. Acho que
Quem ouvir vai sair satisfeito daqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Um abraço. Bom, espero que o programa de hoje tenha ajudado você a entender melhor a área de relações internacionais e os diversos caminhos que o internacionalista pode trilhar na carreira. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e recomendar o programa para os seus amigos. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Zá Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Tamires Pistoresi. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral Maremoto, Vinícius de Lima. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.